Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Hoje eu gostaria de estar compartilhando como descobrir se o Espírito que habita em vós é o Espírito de Deus ou o Espírito do engano, o Espírito do erro. Mas vamos direto ao assunto, como sempre, com a ajuda e o auxílio do Espírito Santo, o meu professor, o meu guia fiel. 1 Coríntios capítulo 12, o versículo 4 diz: ninguém pode confessar com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, a não ser se for pelo Espírito Santo de Deus. Salvo, porém, se ele ou ela nascer de novo. Não o nascimento da carne e do sangue, mas o nascimento da água e do Espírito, o batismo. Isso quer dizer que na prática do dia a dia, somente a igreja, o corpo de Cristo, e os anjos eleitos pode dizer com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e mais ninguém. Observação: qualquer uma pessoa no mundo todo pode dizer que Jesus é filho de Deus. Qualquer uma mesmo. Até mesmo os demônios. A Bíblia narra em uma passagem de um endemoniado em Gadareno, em que o endemoniado disse a Jesus: sabemos que é Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Os demônios sabem que Jesus é Filho de Deus, mas os demônios não reconhecem o seu senhorio, não chamam o Rei da Glória de Senhor, mas de Jesus. Diferente deles, além do Espírito Santo chamar o Senhor Jesus de Senhor e ainda o glorifica, honrando. Só lembrando que o Espírito Santo é Deus com Deus mesmo. Mas qual é o significado da palavra Senhor? O significado da palavra Senhor é: Ele é o meu dono. Não é assim que nós reverenciamos nossos pais, o nosso patrão, chamando de Senhor ou de Senhora? A palavra do Senhor vem do verbo senhorio, onde nós reverenciamos e reconhecemos o senhorio de Cristo na nossa vida e obedecemos. Um exemplo prático de Senhor. Rei, nós chamamos de majestade. Juiz, nós chamamos de meretríssimo. É uma falta de respeito, uma falta de reverência. Chama o Rei dos Reis, o Senhor de Senhor, o justo juiz de Jesus. Não reconhecemos seu senhorio. Deixa eu citar um bom exemplo para que o assunto fique didático e de melhor compreensão. Conheço um pastor de renome, muito reverenciado nas igrejas, e ele conta um caso que aconteceu com ele. Toda vez que ele ia para o culto, tinha que passar por baixo de uma ponte. E debaixo da ponte havia um mendigo. E o pastor pensou: hoje eu prego para esse mendigo. Olhou para um lado e olhou para o outro, e não viu ninguém. Só estavam os dois ali. E o pastor disse ao mendigo: conhece Jesus? O pastor não falou: conhece o Senhor Jesus. Ele apenas falou: conhece Jesus? E o mendigo disse ao pastor: sim, eu conheço Jesus. Na sua crucificação eu estava lá. E tu? Aonde que tu estava? E o pastor foi embora envergonhado, por não reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. Em 1 João capítulo 4 nos adverte severamente dizendo: não dei crédito ouvido a todo espírito. Isso porque Deus é espírito, o diabo também é. E o nosso dever é discernir os espíritos. Se é o Espírito de Deus que está ali atuando ou o Espírito do erro. E é muito simples. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo é o Senhor está também confessando que Jesus Cristo veio em carne. Esse espírito é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo é o Senhor está negando que Jesus Cristo veio em carne. Esse é o espírito do erro. Esse é o espírito do engano. Satanás sabe que o único meio de ele entrar nas igrejas, fazendo sinais e maravilhas,
é pelo nome de Jesus. Caso Satanás viesse no seu próprio nome, as igrejas fugiriam dele. Uma coisa é o que vem no nome do Senhor Jesus, que é o Espírito Santo. Outra coisa é o que vem no nome de Jesus, o espírito do erro. É assim que o diabo engana muitas igrejas. E Jesus Cristo já nos advertiu dizendo: muitos falsos pastores, falsos profetas, falsos cristãos, falsos espíritos virão em meu nome e enganará muito. Vamos finalizar. Na segunda vinda do Senhor Jesus, todo joelho se dobrará. Começar primeiro pelos céus, depois a terra, depois embaixo da terra. E todos de joelho junto confessará com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus nosso Pai. Infelizmente, hoje só os cristãos e os crentes podem confessar que Jesus Cristo é o Senhor e mais ninguém. Então eu quero agradecer minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive, aquele que reina para todos sempre. Amém.